mas com um único passo você conseguir tirar mais de 700 pontos na prova de matemática, que é meu objetivo aqui. Agora deixa eu te contar uma história para melhorar isso que eu estou falando aqui para você. Não sei se você conhece ou já ouviu falar no nome de uma pessoa chamada Vilfredo Pareto. Ele é conhecido pela teoria dos 80-20. O que significa isso? Você com 20% de esforço, ou existem 20% de coisas que você tem que fazer para você atingir 80% de um resultado eficiente. Com 20% de coisas você atinge um resultado eficiente. E como é que Vilfredo Pareto chegou a essa conclusão? Ele percebeu, ele era italiano, e ele percebeu que lá na Itália existiam algumas famílias ricas e outras famílias nem tão ricas assim como existe em todo o resto do mundo. Só que ele percebeu que 20% de toda a concentração de renda, ou seja, de din-din, de dinheiro, aliás, minto, 80% de toda a concentração de dinheiro, ou seja, 80% é quase tudo do dinheiro que tinha lá na Itália, estava concentrado na mão de apenas 20% da população. E ainda não satisfeito com isso, Vilfredo Pareto, andando pelo seu jardim, ele percebeu que lá tinha... Ele era não sei se ele era agricultor, ou não sei se o jardim era dele ou do pai dele, mas ele percebeu que naquele jardim, 80% das ervilhas estavam concentrados somente em 20% das vagens. Olha só que interessante. 80% de todas as ervilhas daquele jardim estavam concentradas apenas numa porcentagem de 20% das vagens. E aí ele começou a fazer vários estudos e observações e chegou na lei de Pareto, ou também conhecida lei dos 80-20. E, inclusive, teve uma aplicação bem específica dessa lei de Pareto. E eu vou contar uma história para você, eu não sei se isso é verdade, não sei se isso é mentira, mas o que acontece foi o seguinte: Pareto, ou algum aluno dele, ou alguém querendo aplicar a lei de Pareto, em determinado momento, ele resolveu participar de um concurso de dança. Só que foi assim, ó, esse concurso de dança, ele nunca tinha dançado, ele não sabia dançar. E ele, para conseguir provar que essa lei de Pareto era verdade, ele escolheu a dança mais difícil do mundo, que era considerado o tango. E aí ele quis competir no campeonato no país do tango, que era na Argentina. Ele era norte-americano, se eu não me engano. E aí o que acontece? Essa pessoa, ela pegou os 20 passos de tango que dariam para ela a maior pontuação. Ela selecionou lá todos os passos, os movimentos que ela teria que fazer para conseguir o máximo possível na pontuação. Então, com esses 20% de passos, ele só decorou aquilo, ele nunca tinha dançado antes, ele foi lá para o concurso. E lá no concurso, lá na Argentina, ele mal falava a língua local, né? Ele começou a dançar com a galera lá e a galera achou ele meio esquisito, né? Enquanto pessoas faziam passos fantásticos lá e tal, ele não sabia, só sabia fazer o básico, só sabia fazer, aliás, o que dava mais pontos. E adivinha o que aconteceu? Ele ganhou o concurso, cara. Ele ganhou o concurso só sabendo 20% dos passos que davam a pontuação. Como é que isso se aplica aqui? É exatamente isso que eu estou te falando. 20%, ou cerca de 20% da matéria, você já consegue superar os 700 pontos na prova de matemática do Enem. E olha só que coisa interessante. Isso já aconteceu, aconteceu um problema já comigo em relação a isso daqui, que é o seguinte. Eu, durante muito tempo, eu tentava acompanhar o que os professores estavam dando em sala de aula. Então, o que eu fazia? Eu ia lá, ficava anotando, tentava entender, e eu tentava acompanhar aquilo fazendo aqueles exercícios da época. Então, olha só, o início ia nos trancos e barrancos, aí, chegava, por exemplo, em logaritmo lá, vamos supor. E aí, chegando em logaritmo, o que acontece? Eu queria aplicar aquilo, queria fazer aquilo, logaritmo. Só que para você conseguir entender logaritmo, sabe o que você precisa? Você precisa saber pelo menos exponenciação. Você precisa saber potenciação. Você precisa aprender a multiplicar bem. Você tem uma série de coisas que você tem que saber que são a base para você conseguir se apoiar e aprender logaritmo. Então eu ficava tentando aprender coisas e eu dizia, caraca, eu nunca vou conseguir aprender isso porque isso é muito difícil para mim, ou essa matéria é muito difícil. Não, o problema estava justamente na base. Isso não aconteceu só comigo não, já aconteceu com vários alunos meus, que eles tentavam
dominar assuntos mais complexos, sem antes dominar o que aqueles assuntos precisavam. O que você tinha que dominar antes para conseguir escalar e ir para esses assuntos mais complexos. Então, olha só, baseado nisso tudo, que eu acho que você tem que se ligar que é possível sim você tirar mais de 700 pontos na prova de matemática, mesmo que você nunca tenha feito o Enem. Mesmo que essa seja a primeira vez que você esteja fazendo, mesmo faltando 4 meses para a prova, mesmo que você esteja começando do mais absoluto zero. Por quê? Porque você vai utilizar essa lei de Pareto a seu favor. Agora, olha só, dito tudo isso,